Não há nada que pague o prazer de pregar a palavra do Senhor. É um enorme prazer para minha alma pregar a palavra do Senhor. Graças eu dou a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Semana passada nós vimos aqui que todos os homens, sem exceção, pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo homem, sem exceção, está separado de Deus. Todo homem já nasceu nessa condição. Somos descendência de Adão. E nós temos que entender que ou você nasce de novo e está em Jesus, ou você está em Adão, morto para com Deus, escravo do pecado, escravizado, sendo servo do pecado. O homem não tem escolha. Eu não escolho, óbvio. Eu já nasci nessa condição, separado de Deus. Quando Deus me escolhe, eu nasço de novo. E quando eu nasço de novo, agora eu nasci para Cristo. Estou separado do pecado por causa de Jesus Cristo. Não quer dizer que eu nunca mais vou cometer um ato de pecado. Não existe isso, porque não há um homem no mundo que não peca. Todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Mas a minha dívida com Deus foi paga por Jesus Cristo. Aleluia, então eu não Deus. tenho mais condenação. A Bíblia diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação sobre mim. Glória a Deus. Filho de Jesus. Aleluia. Quando Ele me escolheu, quando Ele me chamou, quando Ele me separou, Graças a quando Deus. Ele me resgatou, quando Ele me lavou, quando Graças Ele me a comprou, eu sou dele. Graças a Eu Deus. pertenço a Ele. Eu vivo para Ele. Ele é a minha vida. Ele foi tudo por mim. Aleluia. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que me escolheu. Eu sou dele. E quando eu nasci nele, toda a minha vida agora está em Jesus. Eu não ando mais pelos meus caminhos. Eu ando com Jesus. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que Ele quer. É Ele que manda na minha vida. Esse é um novo nascimento. Glória a Deus. Muitos estão na igreja, mas a maioria não nasceu de novo. A maioria não nasceu em Jesus, a maioria nasceu da religião, nasceu porque o pai levou, nasceu porque a mãe exigiu, nasceu por causa disso. Certamente eles vão se frustrar em algum momento da sua vida, irão se afastar, porque não nasceram em Jesus. Na sexta-feira estávamos pregando numa casa e trazendo justamente sobre isso. E nas próximas semanas eu estarei trazendo aqui para os irmãos o que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre a justificação pela fé. O que é ser justificado pela fé somente? Como um homem pode ser justo diante de Deus?
Como Deus pode ser justo e justificar um pecador? Como isso acontece na nossa vida? Como é que se dá isso? É pelas obras da lei? Não. É pela fé somente. Pela fé em Jesus Cristo. Tínhamos uma dívida, estávamos separados. Deus envia seu Filho. O seu Filho vem e se torna carne, semelhante ao homem. Paga a nossa dívida para com Deus. E Deus estabelece para nós que nós somos justos, mediante não a nossa justiça, mas a justiça de Jesus. Nós lemos aqui que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. O homem nasceu em pecado e vive em pecado. E ele continua em pecado até nascer em Jesus Cristo. Ele é escravo do pecado. A Bíblia fala que desde o começo o homem é dominado pelo mal. O homem tem algo dentro dele que é ruim, que é perverso. É dele. Eu vou dar um exemplo. E isso é desde a sua meninice. Gênesis 8, 21. Vamos ler? Gênesis 8, 21. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou um suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, desde a sua meninice. Desde a infância, desde a criança. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Um psicólogo pegou duas crianças entre 3 e 4 anos. Pegou uma criança e falou para a mãe dela: vai lá, mãe. E colocou essa criança numa sala cheia de brinquedos. E aí ela estava cheia de brinquedo em volta. E aí o psicólogo falou assim: mãe, pega esse brinquedo aqui e dá para o seu filho. E quando ela chegou para dar esse brinquedo para a criança jogou fora, não quis. Se entreteu com os outros brinquedos. Aí o psicólogo: vai lá, mãe, dá de novo para ele. A mãe pegou o brinquedo e deu para a criança não quis, jogou fora. Aí o psicólogo falou: agora coloca a outra criança lá dentro, da mesma idade, e colocou a criança junto com a outra. E aquele brinquedo que a criança não queria, ela foi dar para outra criança. E quando ela foi dar para outra, aquela que não queria logo quis. Por quê? Porque a maldade está dentro. E se aquela criança não desse aquele brinquedo, ela seria capaz até de matar a outra criança para pegar o brinquedo. Embora ela matasse sem ter consciência do que está fazendo, mas dentro dela existe um mal que nasceu com ela. Herança de Adão. Então você e eu não somos bons por natureza. A maldade está dentro de nós. Nós já nascemos com ela. Nós estamos com ela dentro de nós. O ser humano é ruim por natureza. O homem afastado de Deus, ele vive ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Ele é ruim por natureza. Não existe homem bom diante de Deus. Deus olha do céu e não viu um justo, nenhum sequer. Nenhum homem era bom diante de Deus. Eu e você não somos bons diante de Deus. A única coisa boa que há em nós é quando Ele vem, o Espírito Santo vem e entra na nossa vida. Aí já não sou eu mais que vivo, mas como Paulo diz, é Ele que vive em mim. Então não sou eu que sou bom, é Ele que vive em mim que é bom. E aí, por consequência de Ele ser bom, eu passo a ser uma pessoa melhor, porque Ele está em mim. Aleluia, não porque Deus. eu sou bom, mas porque Ele é bom. Glória a Deus. O homem desde o começo ele é mau, ele é ruim. E Deus destruiu a terra, destruiu o homem. E só deixou quem? Noé. E da sua família veio a existir. E Deus falou: não vou mais destruir o povo. E é uma promessa sobre nós. E lá em Gênesis capítulo 9, versículo 12, Deus disse assim: toda vez que apareceu o arco na terra, esse é o sinal de que eu não mais destruirei o homem com as águas do dilúvio. Então toda vez que você vê o arco-íris, é Deus falando comigo e com você: não mais destruirei o homem com as águas do dilúvio.
Porque Deus fez uma aliança com o homem e disse que não iria mais destruir. Mas Jesus, era necessário ele vir. Porque o homem não pode ser justificado sem Jesus. Ninguém pode ir até Deus se não for através de Jesus. Eu vou dizer algo aqui, não se escandalize. Deus não pode ser Deus e ser justo se Ele justificar você e perdoar você sem você ir até Jesus. Porque se Ele perdoar você sem ir até Jesus, ninguém pagou a sua dívida. Então, Deus não é justo. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou contar uma ilustração para vocês que eu gosto muito de contar. Eu sempre conto ela, para vocês entenderem um pouco melhor isso. Presta bem atenção. Um homem chega em casa. E quando ele chega na sua casa, ele vê um assassino acabando de matar sua esposa. E esse assassino corre. E aí ele corre atrás desse assassino e pega esse assassino. Aí ele chama a polícia prende ele. Passa-se algumas semanas, ele vai até o juiz. O juiz vai julgar esse homem. E quando o juiz julga esse assassino, o juiz diz, olha, hoje eu amanheci de bom humor. Hoje eu estou com o meu coração bom e eu vou te perdoar. E ele não condena esse homem. Ele perdoa ele. Eu pergunto para vocês, esse juiz foi justo? Foi justo? Por que ele não foi justo? Porque esse homem cometeu um homicídio. E ele pagou a dívida dele? Não. Se ele não pagou a dívida dele, esse juiz não é justo. A mesma coisa é Deus conosco. Nós temos uma dívida para com Deus. E se ninguém pagar a nossa dívida para com Deus, Deus não pode nos perdoar. Porque se Ele nos perdoar, Ele não é justo. Por isso Jesus veio. Jesus paga a nossa dívida. Então Jesus diz assim, Pai, está consumado. A dívida deles está paga, Pai. Eu paguei a dívida deles. Então eles são justos, eles são justificados por causa do que eu fiz por eles. Você é justificado porque Jesus pagou a sua dívida. E se Jesus não pagar a sua dívida, você não pode ser justificado diante de Deus. E por isso é justificação pela fé. Isso é gratuito, irmão. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa de nada. Você só precisa de crer no que Jesus fez por você. Aleluia, Deus. Você é justificado mediante o que Ele fez por você. Tínhamos uma dívida e Ele pagou a nossa dívida. Glória a Deus. Ele Glória disse, a Deus. Deus está pago, está consumado. Você agora é justo. Por quê? Porque eu estou te justificando diante de Deus. É gratuito. É pela redenção. O que é redenção? Redenção é um preço pago para libertar o cativo. Nós nascemos em pecado, escravos do pecado, cativados, presos. O homem não é livre, irmãos. Escravo do pecado. Você vê pessoas se afundando na bebida. Ela não consegue se libertar da bebida por si só. Ela não consegue se libertar do álcool. Ela não consegue se libertar da maconha, do crack, da cocaína, da pornografia. Não consegue. Ela não consegue sair da vida do lesbianismo. Ela não consegue sair do homossexualismo sozinha. Alguém precisa libertar ela. E esse alguém é Jesus. Glória a Deus. Isso não parte dela, parte de alguém que fez por ela. Você só está aqui porque alguém pagou a sua dívida. Você só pode ir até a Deus porque alguém pagou a sua dívida. A Bíblia diz, não existe ninguém melhor do que ninguém. A graça anula qualquer atitude que eu venha ter de bondade. Porque é graça. É gratuito. Ninguém merece. É um favor imerecido. É algo que ninguém tem capacidade de merecer. Ele fez a propiciação. Está escrito lá onde nós lemos. O que é propiciação? Alguém aqui sabe o que é propiciação? A propiciação é um sacrifício que foi feito por Jesus Cristo para satisfazer a justiça de Deus.
Jesus, ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício que aplacou a ira de Deus sobre nós. Você sabia que se você não fosse justificado por Jesus Cristo, um dia você vai encarar a ira do Cordeiro? A Bíblia diz em João 3:36. Aquele que tem a vida, aquele que tem Jesus tem a vida. Mas aquele que não tem Jesus não tem a vida. E a ira do Cordeiro está sobre ele. A ira de Deus recai sobre ele. Eu quero saber qual é o homem que tem condição de estar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou justo. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem pode ser justificado pelas suas próprias obras. Eu quero dizer, você pode ir para a igreja a semana inteira, você pode orar a semana inteira, você pode jejuar a semana inteira, você pode fazer a obra, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode ouvir bons sermões, mas você não pode ser justificado diante de Deus se não for por Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu posso vir aqui e pregar para vocês semana após semana, ensinar semana após semana, e você pode ainda continuar sem nascer de novo. Mesmo eu estando pregando a palavra. Você lembra de Judas? Judas ouviu o sermão do monte. Judas esteve 3 anos com Jesus. Viu Jesus fazer milagre. Viu Jesus ressuscitar morto. Viu Jesus fazer grandes maravilhas. Ensinar de uma forma que ninguém nunca ensinou. Sentado com Jesus, ouvindo Jesus falar com ele. E ainda assim, ele não nasceu de novo. Quantos cristãos você conhece que estão na igreja há tantos anos que ainda não nasceram de novo? Nós estamos afastados de Deus, irmãos. Eu quero dizer aqui nessa noite que somente Jesus pode ligar você de novo com Deus. Glória a Deus. Só Graças a pode. Deus. Seu pai não pode. A denominação que você frequenta, muito menos. Igreja nenhuma pode levar você até Deus, a não ser Jesus Cristo. A graça, ela joga o homem para baixo. A lei veio para condenar o homem. A lei não veio para salvar o homem. Qual homem que pode cumprir toda a lei? Nenhum. A lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar o quanto você e eu somos ruins, o quanto nós somos pecadores. Presta bem atenção. Quando Deus falou para Moisés, e Moisés falou com o povo. Olha, Moisés, lá em Deuteronômio 28, que fala das bem-aventuranças. Deus disse assim: aí está a vida e a morte. Escolha, está diante de vocês. Eu pergunto, o que eles escolheram? A morte. Porque você não sabe escolher. Deus não dá Ele não coloca diante de você para você ter uma escolha. Ele coloca diante de você para mostrar para você que você não é capaz de escolher o certo. Eu não sou capaz de escolher o certo. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, ele fala: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu estou sempre fazendo. Deus não colocou a lei para o homem para que ele pudesse ser salvo pela lei. Porque pela lei ninguém pode ser salvo. Nós lemos aqui. A lei veio para que toda a boca esteja fechada diante de Deus. Eu não vou poder chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, mas eu orei, mas no teu nome eu expulsei. Jesus vai falar: eu não te conheço, aparta de mim. Ah, mas semana passada eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Não interessa o que você fez. O que interessa é o que fizeram por você. Jesus fez por você. Então todo homem está diante de Deus igualado. Seja ele um pastor, seja ele com muito conhecimento, com pouco conhecimento, seja ele com 300 anos de igreja, com 3 meses de igreja, não importa. Todos estão igualados. Todos precisam de Jesus. Todos precisam da graça. Todos precisam reconhecer que são pecadores. Eu gosto muito da passagem do fariseu e do publicano, porque o fariseu é exatamente o que muitos de nós somos. Queremos nos justificar diante de Deus porque oramos, porque jejuamos, porque damos os dízimos, porque fazemos isso, porque fazemos aquilo outro.
Mas o publicano disse que sim, eu sou pecador. Ele não teve nem coragem de olhar para Jesus. Ele abaixou a cabeça e disse, olha, eu sou um pecador. Reconheça quem você é. Você é ruim. Reconheça a sua total incapacidade de fazer o bem. Reconheça que por mais que você se esforce, você não pode. Se Ele não fizer por você, você nunca vai conseguir fazer. Se Ele não iluminar a sua mente, se o Espírito Santo não entrar na sua vida, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Nunca! Pode se esforçar, pode correr de um lado para o outro, você sempre vai se decepcionar. A graça destrói qualquer castelo que nós estejamos construindo em torno de nós. Você é incapaz. Você é fraco, débil. E Ele veio, Ele justificou. Ele deu a Jesus Cristo. E o que nós fazemos? Viramos as costas para Jesus. Verdade, Deus. Quando você não entende o Evangelho, você olha no Evangelho sempre olhando para você. Deixe de olhar para você e comece a olhar para Jesus. Porque se você começar a olhar para você, você vai começar a ver que você não é capaz. E aí é onde muitos cristãos se frustram. Eles começam a caminhar. Aí o jovem começa a caminhar, começa a cantar na mocidade. Aí começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Mas ele não teve um novo nascimento. E logo ele não consegue se firmar. Ele se afasta. Aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele está em Deus. Foi Jesus Cristo quem o justificou. Foi Ele quem pagou a sua dívida. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa condenação. Não temos mais condenação, estamos quites. E aí você sempre tenta fazer aquilo que você não consegue. A graça, ela veio sobre nós. E quando você está em Jesus Cristo, não é você que importa, é Jesus. Não é você que está no centro, é Jesus que está no centro. Irmão, Jesus vem sobre a nossa vida. E quando Deus olha para nós, é imputado sobre você, jovem. Quando você se entrega a Jesus, é imputado sobre você a vida que Jesus viveu. A vida que Jesus viveu é colocada sobre você. Então, quando Deus ele olha para você, Ele não vê mais você. Quem Ele vê? Jesus. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você está em Jesus, Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado, porque todos os seus pecados foram em Jesus, cravados na cruz do Calvário. Glória a Deus. E não Glória a há Deus. condenação sobre você. Tudo que estava para você, Graças todos a os pecados Deus. que você cometeu, os que você ainda vai cometer, estão em quem? Em Jesus. Aleluias, Deus. Foi Ele que pagou a sua dívida. Glórias, Deus glórias, olha pra glórias você. a teu nome, A vida Senhor. perfeita que Jesus viveu é Aleluias. imputada em você. Aleluias. Você não conseguia cumprir a lei, mas a Bíblia diz que o fim da lei é Jesus. Ele cumpriu a lei toda por mim. Graças a Deus. Ele me justificou diante de Deus. Irmãos, se eu for pensar em salvação só naquilo que eu faço, eu nunca vou ter certeza da minha salvação. Se eu pensar na salvação só no que eu faço, eu nunca vou ter certeza da minha salvação. Eu sempre vou andar em uma corda bamba. Porque aí eu vou olhar para alguma coisa de errado que eu possa vir a cometer e eu vou falar, eu não sou salvo. Aí na outra semana, eu passo a semana toda orando, jejuando, vou para a igreja, não perco um culto, leio a Bíblia, aí eu falo, agora eu estou salvo. Aí eu dou uma tropeçada, aí eu falo, agora eu não estou salvo. Ah, agora eu nasci de novo. Ah, agora eu não nasci de novo.
Eu vou dizer para você, quando você está em Cristo, é Ele que está sobre a sua vida. Então você tem certeza absoluta da sua salvação. Aleluia, Se você Deus. para mim dizer, se você morrer hoje, Anderson, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Porque a minha Aleluia, salvação Deus. não depende do que eu fiz, do que eu faço. Graças a Ele Deus. fez por mim. Graças eu a creio que Ele Deus. fez por mim. Graças Ele pagou a a minha Deus. dívida e não há mais condenação. Isso Graças é a graça. Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aí a igreja de Roma estava confundindo. Aí, lá no final do capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele começa o capítulo 6 de Romanos, versículo 1, dizendo, aí os irmãos de Roma dizem assim, então permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Porque se você já morreu e nasceu em Cristo, você agora vive em Cristo. Então você agora é uma nova criatura. É impossível que você viva de novo no pecado. Porque teve um novo nascimento. Não existe isso, irmãos, de dois nascimentos. Eu nasço uma vez, aí eu vou e me afasto de Deus, e aí eu não nasci mais. Não, não existe isso. Há um nascimento em Cristo. E quando você nasce em Cristo, não é mais você que vive, é Ele que vive em você. Então você nunca vai se afastar dele, porque você nasceu de novo. Graças a Deus. Toda Aleluia, a sua Senhor. ligação com o pecado, com a lei, foi desfeita por causa de Jesus Cristo. Então o que eu tenho para você nessa noite? Corra para Jesus. Ah, mas eu fiz isso de errado, corra para Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluias, meu Deus. Atos 4,12. Em nenhum outro nome é salvação, porque debaixo da terra nenhum nome foi dado, a qual os homens devam ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Deus encarnado veio e tomou o meu lugar. Irmãos, a minha dívida, quando eu penso nisso, eu não consigo, irmãos, entender como é que um cristão pode andar tão frustrado, tão de cabeça baixa. É porque ele não tem noção do que Jesus fez por ele. Ele não tem noção da dívida que foi paga. Um escravo agora é livre. Ele passa a pertencer a Jesus. Alguém que foi comprado, lavado, redimido, renovado, restaurado, reedificado, colocado de pé diante de Deus. Você é uma nova criatura. Porque é Jesus, irmãos. Quando você não entende a salvação pela graça, você vive correndo para fazer coisas para ser notado, para que Deus possa olhar para você com um olhar de misericórdia. Não há nada em você que você possa fazer para que Deus possa olhar para você com um olhar de misericórdia, a não ser que você corra para Jesus e se entregue a Ele nessa noite. A salvação vem até você e você vira as costas. Jesus vem até você e você vira as costas. O que mais eu poderia falar para você aqui nessa noite? É Jesus Cristo na sua vida. Então, se você ainda está vivendo uma vida que você ainda é escravo do pecado, é porque você não nasceu de novo. Você pode ter certeza disso. Você não nasceu de novo. A única solução para a igreja de hoje é Jesus Cristo. É por isso que eu ouvi um pastor dizer esses dias que a pessoa nasce de novo em Cristo e depois depende dela para que ela possa continuar sendo filho de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você gerou o seu filho. E para sua filha ser sua filha, ela precisa de fazer alguma coisa para continuar sendo sua filha? Não. E se ela fizer alguma coisa de errado, ela deixa de ser sua filha? Não. Não existe isso. Isso é quando você olha para as obras. Se existe alguma coisa que eu posso fazer para continuar sendo filho de Deus, então a vida de Jesus foi totalmente em vão. Se existe alguma coisa em mim que faça com que eu possa continuar sendo filho de Deus, a vinda de Jesus foi em vão. Porque não há nada em mim e em você que possa fazer de você ser filho de Deus, a não ser Jesus Cristo. É Ele.
É Ele que é o caminho. O caminho é Jesus. A salvação vem através de Jesus. A dívida paga vem através de Jesus. O novo nascimento vem através de Jesus. Outra coisa que eu vou dizer, para essa criança nascer, qual foi a participação dela? Que participação ela teve no nascimento? Nenhuma. Agora, se você achar que tem alguma participação sua no nascimento, isso é obra. Não é graça. É Deus que te chama. Eu não vou confundir sua mente. Mas na próxima semana, eu vou trazer para vocês como é que se dá um novo nascimento em Cristo Jesus. Você pode correr de um lado para o outro. Continue tentando agradar a Deus do seu jeito. Você nunca vai conseguir. Enquanto você não reconhecer que você é um pobre, miserável, pecador, destituído da glória de Deus, e não correr para Jesus, você nunca vai ter alegria na sua vida. Glória a Deus. Você vai sempre achar que a salvação depende de você. E não depende de você. Depende do que Jesus fez por você. E quando você aceita o que Ele fez por você, é Ele que te aceita. E não você que aceita Ele. Que nessa noite você possa abrir o seu coração. Que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você e eu não merecemos nada, irmãos. Se Deus condenar toda a humanidade, Ele não está fazendo mais do que a sua justiça. Para me encerrar, quando você estiver diante de Deus, toda a sua vida é como um telão. Imagine um telão aqui. E toda a minha vida, a vida do Anderson, passando. Desde o dia do meu nascimento até o dia da minha morte. Todos os meus pecados, tudo que eu fiz em oculto, tudo que eu fiz, vai passar. E todo mundo vai ver. E até mesmo a minha mãe vai dizer para Deus, realmente meu filho merece ser condenado. Porque Deus, Ele é justo, irmãos. Ninguém vai ser condenado e vai poder dizer para Deus, Deus, o Senhor é injusto. Porque Deus é justo. É os seus atributos. Agora, quando eu estou em Jesus, o que vai passar no telão? Não é a minha vida, é a vida de Jesus. Então Ele vai olhar e vai ver Jesus na minha vida. Eu sou salvo por causa de Jesus. O caminho que Jesus andou, a vida perfeita que Ele viveu, é atribuído a mim, um miserável pecador, destituído da glória de Deus, um homem incapaz de se levantar e se colocar de pé. Mas Ele me levantou, Ele me ergueu, Ele me deu vida, Ele me deu força, Ele é a minha esperança. Jesus Cristo, Filho de Deus, a única razão de nós sermos salvos é Jesus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. O único motivo de Deus olhar para você com um olhar de misericórdia é Jesus. Glória a Deus. Eu não mereço nada. Você não merece nada. Para de olhar para você um pouco e começa a olhar para o que Jesus fez por você. Para de olhar para a religião, para de pensar no que as pessoas colocaram sobre a sua cabeça, que você precisa usar isso, que você precisa usar aquilo, que você não pode cortar isso, que você não pode fazer aquilo. Olhe para Jesus, do que Ele fez por você. Acredite na salvação em Jesus Cristo. Descansa no Senhor, se entregue a Ele nessa noite, deixe Ele guiar o teu caminho, a tua vida, deixe Ele viver a vida dele perfeita, atribuída a você. Reconheça. Reconheça que você não pode, reconheça que você é inútil, reconheça que você é fraco e que Ele já fez por você. Aleluias. Aí Paulo diz, alguém pode se jactar? O que é jactar? Alguém pode se gabar? Eu pergunto para você, alguém pode se gabar diante de Deus? Ninguém pode se gabar diante de Deus. Ninguém pode dizer, eu sou o cara. Ninguém pode dizer, Deus me salvou porque eu fiz uma campanha de 21 dias de oração. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode dizer, mas eu fui criado desde criança na igreja, eu nunca fui para esse mundo. Ninguém pode dizer isso. Se você não nascer da água do Espírito, você nunca vai poder ver o Senhor. Se Ele não pagou a sua dívida, você nunca pode encontrar com Deus.
Se a sua confiança não está depositada em Jesus, está depositada no que você faz, você nunca vai poder ter um encontro com Deus. Creia no que Ele fez por você. Um miserável pecador. Todos nós, irmãos, estamos aqui. E eu digo para vocês, aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém. Verdade, Deus. Para mim ser salvo e para vocês ser salvo, depende da mesma coisa. De quem? De Jesus. Para mim ser lembra do ladrão da cruz? Quantos cultos ele participou? Quantas vezes ele foi na Santa Ceia? Nem batizado ele foi. É o trabalhador da última hora. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você está aqui, você está ouvindo. Você está tendo oportunidade. Eu creio numa coisa, a salvação não depende do homem. Depende unicamente de Deus. Não é a escolha do homem. Foi eu que escolhi vocês e vos nomeei. Fui eu que chamei vocês. Agora você pode sim rejeitar o Evangelho. Agora, se você rejeitar o que Ele fez por você, não é comigo, é com você. Porque Jesus Cristo já fez o que Ele tinha que fazer. Ele não precisa te curar para mostrar que Ele é Deus. Ele não precisa de fazer nada para mostrar que Ele é. Ele já fez. Tudo já foi feito. Porque tudo que separava o homem de Deus em Jesus foi religado o homem com Deus. Então corra para Ele nessa noite. Se entregue a Ele nessa noite. É tudo graça. É tudo graça. É tudo sem merecer. É tudo em Jesus Cristo. Não olhe para você, é Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.